Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos falar do capítulo 140 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Diante da justiça. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Estranha a norma do homem, quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Nota-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve em qualquer parte, para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica, sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguraremos-nos de que não faltará bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Nesse texto, nós estamos comparando a nossa fé com plantas, são os rabiscos no papel, com as obras, com as construções. A fé sozinha, somente a fé, não significa que ela seja ruim, porque a fé demonstra que nós acreditamos na bondade divina, mas precisamos ir além. Precisamos, através da fé, praticar boas obras. Seja ela através, muitas vezes, como um prato de comida para quem tem fome, com uma palavra amiga, com um agasalho quando alguém está com frio. Aí se concretiza a fé. São através das obras que nós praticamos em favor do outro, em favor do nosso próximo, que efetivamente nós construímos através da fé as nossas obras. Aqui a comparação nos diz o seguinte:
Se a gente constrói uma casa sem planos, sem um projeto, nós até podemos construir, né? E vai acolher, vai ajudar a alguém a não se molhar, a não passar frio. Mas se nós temos um projeto, uma planta, nós construiremos a mesma casa, mas através de desenhos que deixarão o projeto com mais certeza e mais segurança. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Quando assumimos um compromisso, seja ele qual for, e unirmos esse compromisso à fé, nós concluiremos esse nosso compromisso com segurança. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao Criador. Não é se justificando que nós estaremos resgatando algum mal que nós fizemos no passado. Nós precisamos concretizar essa obra. Resgatar uma dívida é colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. O resgate da dívida é devolver ao outro, através do bem praticado, o mal que um dia causamos a outrem. Sempre haverá conosco a bondade divina. Mas nós somos humanos, né? É necessário praticarmos o bem para que a bondade viva em nós, que continuemos praticando a bondade aonde formos. Nós temos a confiança em um poder maior, mas precisamos praticar o bem acima de tudo, para que o nosso projeto arquitetônico tenha linhas de graciosidade, de caridade, de bondade, entre outras virtudes. E quando nós falamos assim, nós estamos falando de nós mesmos, de cuidarmos de nós, de amarmos a nós mesmos e amar o próximo para que possamos amar a Deus.
Essa é a trilogia do amor que precisamos nos educar dentro dessa trilogia e prosseguir na nossa jornada para que o nosso projeto seja alavancada pela fé e que possamos ver no outro a nossa maior benfeitoria, ver no outro a sua necessidade e dar a ele aquilo que no momento ele necessita. Isto é amar o próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. Jesus, quando andou junto de nós nessa terra, ele não escolhia com quem caminhar. Ele orientava aqueles que estavam num caminho não reto. Ele ensinava que devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Colocava a mão sobre nós e nos curava através da fé. A cura era a obra, a fé vinha de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Jesus é o meu bom pastor que me levou ao rebanho do Pai maior. Bom pastor conhece bem as suas ovelhas e não as deixa à mercê do mal pior. E enquanto ainda houver uma ovelha